Antes mesmo do primeiro tiro ser disparado, a Primeira Guerra Mundial já estava sendo travada nas sombras, onde acordos secretos, traições e conspirações decidiam o destino de impérios inteiros. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, o mundo estava em um equilíbrio instável, onde alianças frágeis, rivalidades geopolíticas e conspirações ocultas moldavam o destino das nações. Para muitos historiadores, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em junho de 1914 foi o estopim do conflito. No entanto, essa narrativa esconde uma realidade muito mais profunda e sombria. A guerra já estava sendo preparada há décadas, em salões luxuosos, reuniões secretas e trincheiras diplomáticas, onde o destino do mundo era decidido longe dos olhos do público. O cenário mundial antes da guerra era dominado por 6 grandes impérios: o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Rússia, a Áustria-Hungria e o Império Otomano. Cada um deles possuía ambições, temores e estratégias ocultas. O Reino Unido via a Alemanha como a maior ameaça ao seu domínio global. Londres não aceitava que Berlim se tornasse uma potência industrial e naval capaz de desafiá-lo nos mares. A Marinha Real Britânica, que dominava os oceanos há séculos, enfrentava agora um rival à altura. Para minar o avanço alemão, os britânicos fortaleceram as alianças com a França e a Rússia e começaram a sabotar discretamente a influência alemã no Oriente Médio e nos Balcãs. A França ainda carregava a humilhação da derrota na Guerra Franco-Prussiana de 1870 e 1871, que resultou na perda das ricas regiões da Alsácia e Lorena. O revanchismo francês era real e influenciava a política externa do país, que procurava cercar a Alemanha com alianças estratégicas. Além disso, Paris incentivava movimentos nacionalistas nos territórios austro-húngaros e otomanos, esperando enfraquecer os seus aliados germânicos. A Alemanha, sob o comando do Kaiser Guilherme II, não aceitava ser tratada como um jogador secundário no tabuleiro global. Seu rápido crescimento industrial e militar assustava as potências europeias, mas Berlim acreditava que estava cercada por inimigos. A Alemanha começou a desenvolver um plano militar conhecido como Plano Schickfield, que previa uma guerra relâmpago contra a França antes de se voltar contra a Rússia. Esse plano foi discutido em reuniões sigilosas no Estado-Maior alemão antes do início da guerra, provando que o conflito era inevitável. A Rússia, sob o czar Nicolau II, via-se como a protetora dos povos eslavos nos Balcãs e buscava expandir sua influência sobre o Império Otomano. O acesso aos estreitos de Bósforo e Dardanelos, que controlavam a entrada do Mar Negro para o Mediterrâneo, era um objetivo estratégico há séculos. Moscou financiava movimentos revolucionários dentro do Império Austro-Húngaro e apoiava secretamente a Sérvia, um pequeno país que se tornaria peça-chave no conflito. O Império Austro-Húngaro estava à beira do colapso. Com dezenas de nacionalidades dentro de suas fronteiras, o Império enfrentava rebeliões constantes, especialmente nos Balcãs. Os austríacos viam a Sérvia como uma ameaça existencial, pois Belgrado era o centro do nacionalismo eslavo, que buscava fragmentar o império. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo foi apenas a desculpa que Viena precisava para esmagar a Sérvia e reafirmar sua autoridade na região. O Império Otomano era considerado o homem doente da Europa. Seu território estava encolhendo com as rebeliões internas e as derrotas militares para a Rússia e os britânicos. No entanto, os otomanos ainda controlavam territórios estratégicos no Oriente Médio, ricos em petróleo.
A Alemanha tentava fortalecer laços com os otomanos para garantir acesso a essas riquezas, o que enfurecia os britânicos e franceses. Enquanto a história tradicional apresenta a Primeira Guerra Mundial como um conflito de alianças e assassinatos políticos, poucos falam sobre o seu verdadeiro motor econômico, o petróleo. No início do século XX, o mundo estava em transição do carvão para o petróleo como principal fonte de energia. O Reino Unido controlava campos petrolíferos no Irã, enquanto a Alemanha tentava garantir acesso a reservas no Oriente Médio. O projeto da ferrovia Berlim-Bagdá, financiado pelos alemães, era visto como uma grande ameaça direta ao domínio britânico. Se concluída, essa ferrovia permitiria que a Alemanha acessasse o petróleo da Mesopotâmia, atual Iraque, sem depender das rotas marítimas controladas pela Marinha Real Britânica. Temendo a perda de seu monopólio, os britânicos começaram a apoiar tribos árabes para sabotar a influência alemã e otomana na região. Essa foi uma das razões pelas quais Londres secretamente fomentou a revolta árabe anos antes. A Europa, antes da Primeira Guerra Mundial, era um verdadeiro ninho de espionagem e conspirações. Agentes secretos se infiltravam em governos rivais e coletavam informações militares e manipulavam eventos políticos para favorecer seus países. O Serviço Secreto Britânico M16 monitorava portos alemães, espionava fábricas de armamentos e até infiltrava diplomatas. Relatórios internos mostravam que Londres já esperava um conflito com a Alemanha e se preparava para sabotar seus planos militares. O Serviço de Inteligência francês descobriu que Berlim expandia rapidamente sua produção de munições e armamentos pesados, indicando que a Alemanha se preparava para uma guerra iminente. A Rússia tinha agentes infiltrados nos Balcãs, financiando nacionalistas sérvios e bósnios para desestabilizar o Império Austro-Húngaro. O grupo Mão Negra, responsável pelo assassinato do arquiduque, tinha ligações diretas com oficiais do exército sérvio e agentes russos. O assassinato de Francisco Ferdinando, supostamente um evento isolado, na verdade foi o resultado de uma complexa rede de intrigas e interesses. A Áustria-Hungria recebeu garantias da Alemanha que poderia atacar a Sérvia sem medo de represálias russas, pois Berlim acreditava que uma guerra rápida poderia ser vencida, mas ninguém esperava que o conflito se transformasse em um desastre global. O mundo antes da Primeira Guerra Mundial era uma bomba relógio, prestes a explodir. As grandes potências sabiam que o conflito era inevitável e, em muitos casos, o desejavam. O imperialismo, a corrida armamentista, as alianças militares e os interesses econômicos se combinaram para criar um cenário onde qualquer faísca poderia incendiar o planeta inteiro. O assassinato de Francisco Ferdinando foi apenas o pretexto necessário para um conflito que já estava sendo planejado nos bastidores há anos. Governos mentiam para suas populações afirmando que buscavam a paz, enquanto nos bastidores preparavam exércitos, fechavam acordos secretos e manipulavam a opinião pública. Quando a guerra finalmente estourou, não foi uma surpresa para os líderes mundiais, mas sim um plano há muito aguardado. O mundo entrou em uma espiral de destruição sem precedentes, e os segredos sombrios da política global seriam revelados décadas depois. Aproveite este momento para se inscrever em nosso canal. Faça parte do grupo de assinantes e tenha acesso a conteúdos exclusivos, vídeos diferenciados e benefícios especiais disponíveis apenas para membros. Assim como muitos já fazem parte, você também pode se juntar a essa comunidade e aproveitar todas as vantagens. Não fique de fora.
Assista aos vídeos relacionados, curta, comente e compartilhe. Sua participação e apoio são fundamentais para continuarmos produzindo conteúdos de qualidade